Fala, meu povo, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Bora Aprender Matemática pelo YouTube. No Instagram é @matematicamente ou @Bora Aprender Matemática. Na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos sobre o Teorema de Tales, tá? Eu sou a professora Gabriela Silva e vamos lá. É importante a gente entender o seguinte, que o Teorema de Tales, a gente precisa aprender alguns conceitos antes de ir para os cálculos, né? Para as questões. Então, nessa aula, a gente precisa compreender esses conceitos. O primeiro conceito que é importante a gente saber é o seguinte, que dado um feixe de retas paralelas, aqui eu tenho a minha reta A, minha reta B e a minha reta C, retas paralelas. Eu vou ter o seguinte, eu posso representar essas retas como paralelas da seguinte forma. Posso dizer que A, esses dois tracinhos aqui quando aparece, quer dizer, significa que A está paralelo a B e B está paralelo a C. Consequentemente, se A está paralelo a B e B está paralelo a C, A também está paralelo a C. Dado um feixe de retas, o que é um feixe de retas? É um conjunto de duas ou mais retas paralelas, tá certo? Então, aqui eu vou ter uma reta, vou repetir aqui a nossa reta. Reta A, reta B e a reta C paralelas, tá certo? Vou representar de novo as letrinhas aqui. A, B e C. Se eu traçar aqui duas retas transversais, que é uma reta transversal, é uma reta que corta em qualquer sentido, qualquer direção, a minha reta paralela. Vou chamar essa reta transversal aqui de U e essa reta de V. Eu vou formar aqui, ó, nesse encontro das minhas retas, um pontinho, outro pontinho, aqui outro pontinho. Eu posso chamar esse primeiro ponto de A, segundo ponto de B e aqui C. E do outro lado a mesma coisa. Ó. Vou ter aqui o ponto D, o ponto E e o ponto F. O que foi que a gente acabou de formar aqui? A gente acabou de formar segmentos. Eu digo que essa distância, que essa medida de A até B é um segmento. De B até C é outro segmento, de D até E e de E até F. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de feixe de retas ou linhas, né, paralelas. Então, eu vou dizer que isso aqui é um feixe de retas, certo? Paralelas. Deixa eu colocar de forma mais organizada aqui. Eu vou ter aqui um feixe de retas paralelas. Vamos lá aqui. Eu vou ter um feixe de retas. Certo? Esse feixe de retas vai estar representado aqui. Ok? Vamos representar aqui esse feixe de retas. Aqui eu vou ter a seguinte relação. Eu vou ter que esse segmento ele vai ter uma relação de proporcionalidade a outro segmento. O Teorema de Tales diz o seguinte, dado um feixe de retas paralelas, se eu traçar uma ou mais retas transversais, os segmentos formados eles serão proporcionais. Primeiro, a gente lembra o seguinte, que de um segmento para outro vai existir uma razão. Razão, a relação de razão é a mesma coisa que representado na forma de fração. Então, eu posso dizer aqui que o segmento
AB, ele está para o segmento BC, isso aqui é uma relação de razão, assim como o segmento DE está para EF. Isso aqui é uma relação de proporcionalidade, ou seja, uma igualdade de razões. Então, essa medida aqui, AB, está para BC, assim como DE, a medida DE, está para EF. Traçado 3 ou mais retas paralelas, um feixe de retas paralelas, que sejam cortados por 2 ou mais transversais, os segmentos formados vão formar uma relação de proporcionalidade, tá certo, gente? Isso aqui é o que me diz o teorema de Tales. Essa relação aqui é o que a gente chama de relação de proporcionalidade, tá? Que a gente chama de proporcionalidade ou que a gente chama de igualdade de frações, tá certo? De razão. Então, esse daqui é o que a gente chama de proporção, né? São. Essa é a relação de proporção. Vamos ver um exemplo. Se eu disser aqui, ó, dada reta, dado o segmento de retas aqui. Esse segmento com esse. Dado uma reta transversal, outra reta transversal. Se eu disser para vocês que aqui eu tenho uma medida de 4, aqui eu tenho uma medida de 8, aqui eu tenho uma medida de x e aqui eu tenho uma medida de 10. Como é que a gente vai fazer essa relação de proporcionalidade? Seguindo a ordem aqui, pelo teorema de Tales, a gente vai ter que 4 está para 8, assim como x está para 10. Existe uma coisinha que a gente resolve na igualdade de razões na proporção, que diz o seguinte: o produto dos meios, quem são os meios aqui, 4 e 10, é igual ao produto dos extremos. Então, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então, a gente vai ter a seguinte relação: 8x é igual a 4 vezes 10. 8x é igual a 40. Então, x vai ser igual a 40 dividido por 8. X é igual a 5. Ok, gente? E a gente consegue concluir essa questãozinha aqui, esse exemplo, né? Vou marcar aqui como exemplo. Exemplo 1. E aí, na próxima relação, a gente vai para mais exercícios, tá?